Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. O tema central da Bíblia: Cristo em cada livro do Antigo Testamento. Em Gênesis, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo e a semente da mulher, a árvore da vida, o nosso novo mundo, o temor de Isaque, o filho da mão direita, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã e a escada de Jacó. Em Êxodo, ele é o báculo de Moisés, a vara de Levi, que floresce diante do testemunho, o maná escondido, o cumpridor da lei, o Adonai que desce no Monte Sinai, a glória do tabernáculo, a arca do testemunho, no santíssimo lugar. Em Levítico é o sangue da aliança, o altar de Deus, o bode expiatório que morre e o bode emissário que leva as nossas iniquidades, o sumo sacerdote dos bens futuros. Em Números, ele é o sumo sacerdote que morre para dar liberdade aos prisioneiros do Sheol, é a bênção de Israel, o nosso braço estendido, o nosso peitoral de juízo, a nossa nuvem que nos dá direção em horas marcadas. Em Deuteronômio é a segunda lei, o cumpridor da palavra, Dabar, que procede da boca de Deus, é a palavra que está junto de nós para que a cumpramos, que desce de Deus e sobe do Sheol. Em Josué é o capitão da nossa salvação, o príncipe dos exércitos, o nosso repouso, o distribuidor da nossa herança, o nosso primogênito. Em Juízes é a lâmpada que está dentro do pote e que alumia o nosso caminho. A palavra de Deus, o nosso campeão, o leão que foi morto, mas que está vivo. Em Ruth é o nosso parente remidor, o filho que vale mais do que 7 filhos. Em 1 Samuel é o rei dos reis e senhor dos senhores, o conquistador de Jerusalém, o filho de Davi. Em 2 Samuel é o homem que morre pela sua nação e que tira o opróbrio dos inimigos do pacto. É o mensageiro verdadeiro que não corta caminho, é o amigo de Davi, o nosso Barzilai. Em 1 Reis é a sabedoria de Salomão, a arca do novo templo, a fonte de nossa salvação. Em 2 Reis é o nosso Eliseu, o nosso Josias, o destruidor das imagens de escultura. Em 1 Crônicas é o mistério escondido, a semente da mulher. Em 2 Crônicas é o nosso ano sabático, a semente guardada na Babilônia e o libertador da Babilônia, o grande templo que se humilha para dar lugar ao simples templo de Zorobabel. Em Esdras é a palavra de Deus lida diante do povo e o libertador do jugo desigual, o nosso livro da vida e o registro de nosso sacerdócio eterno. Em Neemias é o nosso construtor, a nossa muralha e o nosso lugar forte, é a nossa carta aberta diante dos nossos inimigos, é a vitória das pedras queimadas. Em Ester é o nosso Mardoqueu que experimenta a coroa do rei, mas que prefere a coroa do reino de Deus. O nosso Mardoqueu que triunfa sobre Amã, que é o tipo de Satanás. Em Jó é a recompensa do sofredor, o nosso Redentor que vive e que se levanta sobre a terra, o triunfo sobre o Leviatã, a sentença sobre Satanás. Em Salmos é o cumpridor da profecia, o Messias que vem, o desprezado dos homens e o exilado de Deus, o rei, o senhor, o amigo, o médico, o arquiteto, o consolador, o curador, a saúde, a mensagem da lei, a espada, o livro da vida, a lâmpada para os nossos pés, a vítima
a vítima do altar, o nosso louvor mais alto, a nossa melodia, a nossa canção, a nossa vitória, a graça de Deus, o nosso pastor que jamais faltará. Em Provérbios é a sabedoria de Deus, o nosso fiador, a instrução e o instrutor fiel, a bênção da obediência, o filho obediente, a mensagem que é pregada nos altos das montanhas, nos caminhos evalados, o filho da mulher virtuosa, o triunfador sobre a tentação e sobre a sedução da vida. Em Eclesiastes, ele é o Senhor do templo e aquele que resplandece o rosto como o sol e está acima do sol. É a mensagem do pregador, é aquele que entrega a sua mocidade a Deus, a semente da manhã e a semente da tarde. Em Cantares, é o amado da minha alma, o esposo perfeito e em quem não há defeito. Em Isaías é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, o fruto melhor da terra, o cordeiro mudo de Deus, o Messias. Em Jeremias é o nosso consolo no calabouço. É o nosso consolo no calabouço, a mensagem que está em nosso coração e não será queimada, é o nosso consolador. Em Lamentações é o nosso Messias, o nosso consolo em tempos de crise, o único que pode beber o cálice da nossa salvação. Em Ezequiel é a glória de Deus que sai do Santíssimo aos umbrais e daí à porta e da porta às montanhas. A glória que abandona o velho templo e entra no novo templo. O rio da vida e a árvore da vida à disposição dos homens na terra. Em Daniel é o leão da tribo de Judá, o quarto homem, a ressurreição dos justos, a janela direcionada para Jerusalém, o triunfador sobre o anticristo, o mistério revelado. Em Oséias é o marido sofrido, mas esperançoso, o esposo de Lo-Ami é o triunfo sobre a morte, o pecado e o Sheol. Em Joel é o comandante do exército de Deus, é o nosso comandante no Monte Sião. Em Amós é o nosso camponês, o homem encarnado, o nosso profeta rejeitado. Em Obadias é o vingador de Edom, o vingador sobre os antigos rancores. Ele é o nosso vingador sobre o Monte Sião. Ele será o rei no reino de Deus. Em Jonas é vencedor sobre os 3 dias no seio da terra. Em Miqueias é o juiz de todas as nações, o pastor da ovelha dispersa. Em Naum, o triunfador sobre a grande Babilônia, o justiceiro do mundo moderno. Em Abacuque é a visão revelada, a palavra escrita, o avivalista do meio da obra. Em Sofonias é o nosso remanescente. Em Ageu é a glória da segunda casa, o templo humilde de Zorobabel que foi revelado. Em Zacarias, ele é o Messias que aparece no Monte das Oliveiras e abre o rio profetizado por Ezequiel, o amigo que foi ferido na casa de seus amigos. Em Malaquias, ele é aquele que vem ao templo, o sol da justiça, as primícias e a oferta do Pai.